Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você. Eu quero hoje conversar com você sobre um tema muito relevante para a igreja cristã dos tempos de hoje. Eu quero ler um pedaço do texto de Lucas capítulo 17, verso 20 em diante, quando os fariseus cercaram Jesus e eles estavam com dúvidas. Eles queriam fazer perguntas, eles tinham interesse acerca do futuro. E eles perguntaram o seguinte para Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será o seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Hoje eu quero conversar com você sobre escatologia. Fica aí comigo e vamos conversar, vamos participar e vamos entender algo muito interessante sobre o estudo do fim dos tempos. Então, muito bem-vindo aqui ao nosso estudo de escatologia. Esse é um dos temas muito discutidos nas igrejas. Uns entendem de uma forma, outros entendem de outra forma. E de uma forma muito humilde, eu quero passar para vocês algumas figuras, alguns desenhos que eu vou fazer no meu quadro, para a gente entender as várias versões, as várias formas de se entender a escatologia, o estudo dos últimos dias. Mas para a gente entrar e entender esses termos, primeiro nós precisamos levar em consideração alguns pontos muito importantes. Primeiro ponto, nunca interprete texto sem contexto. Quantas vezes nós temos visto pastores, líderes, presbíteros, pegando um versículo, um micro texto, e fazendo doutrina em cima desse um texto. Meu irmão, não faça isso. Nunca interpretar texto sem contexto. Você tem lá na sua Bíblia o capítulo do livro, você tem na sua Bíblia os versículos, você também tem os quadrinhos. A maioria dos textos ou dos capítulos tem quadros. Você precisa ler o texto com o seu contexto. Aquele versículo lá é interessante, então leia o antes e leia o depois, e depois você precisa conferir se em algum outro lugar das Escrituras também se menciona o mesmo texto, o mesmo tema. Não interpretar texto sem contexto. Segundo ponto interessante, um texto bíblico não tem mais peso do que outro, principalmente nesse texto ou nesse tema sobre escatologia. Alguns teólogos colocam um peso muito grande em cima dos textos do Apocalipse. É claro que o Apocalipse é um texto interessante, é um texto que traz curiosidades, interpretações, figuras, cenários, mas a gente não pode fazer doutrina apenas de um texto. É muito perigoso a gente cometer erros e começar de viajar, inventar coisas e sonhos a partir de um texto só. Terceiro ponto interessante,
não rejeitar a mensagem dos evangelhos. Quando você faz pesquisas, vai lá no YouTube e você procura lá vídeos sobre escatologia. Eu peço para que você faça isso, para você mesmo ver quantos pastores e teólogos fazem exposição bíblica, e é algo interessante, isso é perigoso. Não leva em consideração os evangelhos, isso é perigoso. Mateus, Marcos, Lucas, João, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, tem conteúdos especiais que Jesus fala sobre os últimos dias, o fim dos tempos, a sua volta, e você pode observar você mesmo que esses textos são rejeitados. Em quarto lugar, nós precisamos ter uma macrovisão bíblica, ler a Bíblia toda ela, expositivamente, sequencialmente, levar em consideração a história dos judeus, levar em consideração o contexto dos textos antigos do Antigo Testamento e costurá-los, encontrá-los junto com o Novo Testamento. Nós precisamos ter uma macrovisão bíblica, levar em consideração os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, que são as cartas de Pedro, Hebreus, Judas, as cartas de 1ª, 2ª, 3ª João, levar em consideração a macrovisão bíblica. Há muita exposição bíblica em cima de um versículo, 2 ou 3, que são microvisões bíblicas que muito facilmente podem nos levar a uma heresia. Mas nós precisamos levar em consideração, no assunto da escatologia, que todos os cristãos são unânimes em pontos vitais. Por exemplo, Jesus já nasceu, todos são unânimes. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, subiu e está à direita de Deus. Todos os cristãos são unânimes nesses pontos. Unanimidade. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Todos os cristãos são unânimes. Terá céu para os salvos, inferno para os que rejeitaram a graça. Todos os cristãos são unânimes na salvação apenas em Cristo, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para a vida eterna, e que não vai ter salvação para todas as pessoas, apenas para aqueles que estiverem conectados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Todos são unânimes nisso. E não importa em qual linha teológica as igrejas creem, vai acontecer aquilo que Deus já determinou na eternidade. Alguns pastores ou líderes se comportam como se Deus vai distribuir urnas eletrônicas nas igrejas. Então os crentes vão votar. Você quer pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo histórico? Então os cristãos do mundo todo vão votar. E aquela forma que vai ganhar, então essa Deus vai desenvolver, e naquele projeto Jesus vai voltar. Claro que não é assim. Tudo já está estabelecido na eternidade. Nós precisamos biblicamente entender o que é mais coerente e entender o que Deus já propôs. Não que nós vamos colocar nas mãos de Deus o que nós queremos, mas nós vamos colocar nas nossas mãos aquilo que Deus já determinou. E apenas uma interpretação é verdadeira. Não que tal linha denominacional crê no pré-milenismo, então para aquela linha denominacional vai acontecer aquilo. E a outra crê no pós-milenismo, então aqueles lá vão experimentar o pós-milenismo. Mas aquela outra linha denominacional acredita ou crê no amilenismo, então para aqueles lá Deus vai reservar o amilenismo. Não é assim. Apenas uma forma vai acontecer. Apenas uma forma vai se desenvolver. Jesus vai voltar apenas da forma que já está escrito nas mãos de Deus. E crer na interpretação errada não vai levar você para o inferno. Então você pode ficar muito tranquilo. Se você é pré-milenista e no final dos tempos não vai acontecer o pré-milenismo, vai acontecer o pós-milenismo, você pode ficar tranquilo, que não é por causa dessa crença que você vai perder a salvação. Você que é amilenista e crê mesmo nisso, mas no final de tudo
não vai acontecer o amilenismo, vai acontecer o pré-milenismo, você pode ficar tranquilo, que não é por causa disso que você vai perder a salvação. Mas antes da gente começar com figuras, eu quero chamar a sua atenção para algo muito interessante. Quando Paulo escreve aos Filipenses 4:8, ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é santo, isso ocupe a vossa mente. Então, eu me preocupo com isso também. Apenas uma versão vai acontecer, apenas uma é verdadeira, e de verdade eu quero que a minha mente seja possuída pela verdade e não por aquilo que eu acho. Amém? Então essa aqui é a introdução para o estudo da escatologia e vamos lá para as formas que existem. Muito bem, temos aqui a nossa primeira figura. Eu quero de uma forma simples, segundo as minhas pesquisas, passar para você a primeira linha, o pré-milenismo histórico. Aqui nós temos uma linha de tempo, e essa linha do tempo vai desde a ressurreição de Jesus Cristo até a eternidade, até no dia do juízo final, ou a vinda de Jesus Cristo para levar a sua igreja para a eternidade. O que o pessoal do pré-milenismo crê? Aqui o período da igreja, o período em que nós estamos vivendo hoje, período da pregação, da graça, de oferecer salvação da igreja. E esse período da igreja, o período da graça, vai se acabar, segundo essa linha teológica, quando começar o período da grande tribulação, dos 7 anos de tribulação. E os 7 anos de tribulação terminam com a primeira vinda de Jesus Cristo. O que vai acontecer nessa primeira vinda de Jesus Cristo? O arrebatamento da igreja vai ser... A igreja vai ser levada ao céu, vai ser os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar para a eternidade, vão ser glorificados. A igreja que ainda vai estar sobre a terra, vai estar viva, também será levada no arrebatamento para um corpo glorificado, para habitar com Jesus Cristo já no céu. E nessa primeira vinda vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer a prisão de Satanás, e começam 1000 anos de paz sobre a terra para aqueles que ficarem aqui sobre esse lugar. E nesse período dos 1000 anos, e essa linha teológica crê nos 1000 anos literais, realmente vão ser 1000 anos, 1 até o 1000. Nesse período a igreja já vai estar no céu, os ímpios vão ter ficado sobre a terra, e nesse período vai haver uma grande restauração de Israel, uma grande conversão entre o povo israelita. Vai acontecer a restauração do templo e vai acontecer a restauração do sacerdócio, dos sacrifícios serão restaurados no templo em Jerusalém, que será reconstruído. E esse período do milênio será interrompido vai acabar com a soltura de Satanás. Satanás vai ser solto, aqui ele foi preso para 1000 anos de paz para os ímpios, aqui ele será solto para provocar uma grande rebelião entre as pessoas do mundo, entre os ímpios, entre aqueles que vão ficar. Vai haver grande perseguição ao povo de Israel, vai haver lá a grande reunião para a batalha do Armagedão, de Og e Magog. E isso vai acabar com a segunda vinda de Jesus. Então, nessa figura, nesse entendimento, Jesus vem uma vez e Jesus vai voltar a segunda vez. E nessa segunda vez, Jesus vai condenar Satanás para o inferno, a besta, o falso profeta. Vai haver a ressurreição, a segunda ressurreição dos mortos, os ímpios. Na primeira ressurreição, ressuscitaram os crentes. Na segunda ressurreição vão ressuscitar aqueles que não ressuscitaram aqui, que serão os ímpios, e vai ser o julgamento final. Os ímpios serão lançados no inferno, e então começa a eternidade no céu. É mais ou menos assim a figura do pré-milenismo histórico. Muito bem, vamos aqui para a nossa segunda figura. Também nós começamos aqui
na cruz de Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo e na sua subida ao céu. E essa nossa segunda figura aqui é o pré-milenismo dispensacionalista, que ainda tem uma diferença entre o pré-milenismo histórico. Então nós temos o período da igreja, o período da graça, o período da pregação, da salvação, e esse período termina com a primeira vinda de Jesus Cristo. Segundo essa linha teológica, Jesus Cristo vem assim, num de repente, não há tribulação antes da sua vinda para buscar a igreja, num de repente, no abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, de repente Jesus vem e ele leva a sua igreja para o céu. A igreja é arrebatada. Quem fica sobre a terra? Os ímpios, aqueles que não creem em Jesus, e o diabo será solto sobre os ímpios para tribular, para matar, para destruir, para oprimir todos os povos. E segundo essa linha teológica, a grande tribulação será para os ímpios, para aqueles que não creram em Jesus Cristo. Então a primeira vinda de Jesus, segundo essa ideia, leva a igreja de Jesus para o céu, tanto aqueles que vão ainda estar vivos, como os que já vão ter morrido em Cristo, serão ressuscitados, glorificados e vão para o céu. Então há aqui 7 anos de grande tribulação sobre os ímpios, e essa grande tribulação ela termina com uma segunda vinda de Jesus. E nossa segunda vinda de Jesus, o diabo é preso durante 1000 anos e Jesus vem com a igreja dele para governar num milênio literal. Eles entendem que Jesus volta com a igreja para reinar sobre esse mundo, para restaurar todas as coisas, para mostrar aos ímpios a graça, a salvação, as obras de Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo. Segundo essa ideia, o milênio vai ser literal e nesse período Jesus vai governar com a sua igreja. Aqui a igreja foi já glorificada, corpo glorificado, corpo angelical, o corpo espiritual, e com esse mesmo corpo espiritual glorificado ela volta para no meio das pessoas com o corpo natural governar, reinar e viver. Então esse período aqui dos 1000 anos será interrompido, acabará com a soltura do diabo. Satanás será solto para a rebelião dos povos. Então tanto os ímpios que vão ter ficado aqui sobre a terra, quanto a igreja que já estava glorificada, mas agora veio com Jesus para governar, terá a influência de Satanás e muitos vão se desviar, muitos vão se perder. E esse período da grande rebelião dos povos vai terminar, vai se encerrar com o julgamento final. Jesus, que já vai estar aqui na terra, vai iniciar o julgamento final. O diabo, a besta, o falso profeta, os ímpios vão todos para o inferno. Vai haver a segunda ressurreição para o julgamento, para o inferno daqueles que não creram. E a igreja voltará para o céu para governar com Jesus Cristo na eternidade. Então, essa aqui é a visão do pré-milenismo dispensacionalista. Muito bem, temos aqui a nossa terceira figura, o nosso terceiro gráfico, pós-milenismo. Então tem duas linhas de pós-milenismo. Uma crê que a igreja vai passar pela grande tribulação e a outra crê que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas eu vou explicar essa que eu tenho aqui. Período da igreja, e eles creem numa grande cristianização do mundo. Eles acreditam que a igreja vai evoluir, e vai haver grande número de conversões. O mundo vai se converter e se dobrar diante da igreja. Eles creem no mundo cristianizado. Então, uma das linhas crê que no final desse período do mundo muito cristianizado, vai haver uma grande perseguição, uma grande tribulação, e então Jesus vem, a volta de Jesus. A outra linha crê que não vai haver a tribulação, mas tanto uma quanto a outra creem na grande cristianização,
e creem que Jesus vai voltar a primeira vez para inaugurar o milênio literal, e nesse período Jesus vai estar sobre a terra e junto com a sua igreja vai governar esse mundo, governar a terra, e alguns até acreditam que vai haver a restauração do templo em Israel e ele vai se assentar lá num trono dentro do templo e governar as nações, governar a igreja, governar o mundo. E na primeira vinda de Jesus, eles acreditam que vai haver então a prisão de Satanás e no final ele será julgado e condenado para o inferno. E o final, tudo termina, o governo de Jesus termina com a batalha do Armagedão, com a batalha de Og e Magog, vencendo o diabo com um sopro, e os crentes vão para o céu junto com Jesus. Eles já governaram com Jesus durante 1000 anos aqui na terra, e no final eles irão para o céu, e aqueles que não creram em Jesus, os povos rebeldes, serão lançados no inferno, junto com Satanás, a besta e o falso profeta. Então essa é a nossa terceira visão, o pós-milenismo. A nossa quarta figura aqui vai representar o amilenismo. Quando você assistir os vídeos aqui do nosso canal, desse meu canal, você precisa entender que todos os textos bíblicos, principalmente os textos de escatologia, escatológicos, serão encaixados aqui. Tanto os textos de Miqueias 4, 5, os textos de Isaías, serão textos que são encaixados a partir dessa visão. Então, amilenismo, a princípio a gente entenderia que seria contra milênio, mas amilenismo teria que ser antes milenismo. Nessa visão não se entende que os 1000 anos serão literais. Aqui nós partimos de novo da cruz de Cristo, da ressurreição, da subida aos céus, à direita do Pai, o período da igreja. E o milenismo, o amilenismo, não crê nos 1000 anos literais, mas crê que esse período da igreja, entre a cruz e a grande tribulação, são figuradamente os 1000 anos. Então temos duas coisas que nós temos que explicar e que muitas vezes o amilenista é colocado contra a parede com duas coisas. Sobre o milênio, que segundo Apocalipse 20 nos parece literal, e a segunda coisa sobre a prisão de Satanás. Lá em Gênesis 3,15, após a queda de Adão e Eva, Deus, o próprio Pai, promete o filho dele, que seria o filho nascido da mulher, que viria e pisaria a cabeça da serpente, e a serpente ou picaria ou morderia o seu tornozelo. Então, a pergunta é, quando Jesus pisou a cabeça da serpente? Nós cremos que foi na cruz, quando ele gritou está pago, e foi no túmulo vazio, quando no domingo cedo ele ressuscitou dos mortos, ele pisou a cabeça da serpente. O diabo é a serpente, é a antiga serpente, é o enganador, que hoje está preso. E Satanás não é uma pessoa que tem um corpo físico e que pode ser preso com algemas de ferro ou de aço. Satanás é espiritual, a sua prisão é espiritual, e essa prisão não significa que ele está fechado, mas ele está limitado para tocar as pessoas. Você pode entender, no ministério de Jesus, Jesus lutou contra o próprio diabo 40 dias e 40 noites no deserto, mas hoje nós não vamos mais ver alguém, um pastor, impor as mãos e expulsar o diabo de alguém, mas expulsar demônios. O próprio apóstolo Paulo diz em Efésios que a nossa luta é contra hostes e potestades, contra demônios e espíritos malignos. Então nós cremos que Satanás está preso, não porque ele atrapalharia a obra de Deus para Deus, mas por causa da fraqueza da igreja. O diabo está preso para que a obra de Cristo seja feita sobre a terra, a pregação aconteça,
E aqueles que entram no raio de ação do diabo, esses são pegos. Mas o diabo não pode tocar na vida dos eleitos de Deus. Por que às vezes a igreja tem dificuldade de entender isso? Por causa da supervalorização do diabo. O diabo isso, o diabo aquilo, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquele outro, o diabo está me perseguindo, o diabo aquilo. Não existe essa supervalorização do diabo nas Sagradas Escrituras. O grande problema do ser humano não é o diabo, mas é o pecado. O diabo não tem poder e autoridade para tirar você do céu, mas o pecado sim. O pecado é o nosso grande problema. Jesus morreu na cruz para nos livrar dos nossos pecados, não para nos salvar do diabo. Satanás foi preso para que a obra de Deus possa ser feita na terra. Então, dentro da perspectiva amilenista, existem duas linhas. Existe uma linha que não acredita na grande tribulação, mas a linha que eu vou representar e vou defender aqui no meu canal é a linha que eu entendo a partir de Mateus 24, a partir de Marcos 13, a partir de Lucas 21, a partir de Lucas 17, que a igreja vai estar aqui na grande tribulação, que o diabo foi preso na cruz de Cristo, o diabo foi preso quando Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, e ele será solto sobre a terra. Você pode conferir Apocalipse 13 e você vai entender que a besta, o falso profeta, o diabo vai vir do meio do povo, do meio da terra e do meio do mar, e ele vai enganar as pessoas aqui. Aqui você vai ver. Eu quero que você vá lá na sua Bíblia, procura lá Mateus 24, e você vai ver que vai ter uma linha muito definida lá do que vai acontecer. E vai haver o período da graça, e Mateus 24 tem um quadrinho que vai falar, e a grande tribulação. E você vai ver que nesse quadro, a grande tribulação começa com a soltura de Satanás, e ela vai terminar com muitos povos sendo enganados, e vai terminar com a vinda de Jesus Cristo. Dentro do amilenismo, nós cremos em apenas uma vinda de Jesus. Jesus veio a primeira vez para encarnar como menino, nasceu de uma virgem, cresceu, desenvolveu, teve o seu ministério, foi para a cruz, cumpriu o seu ministério, pagou o preço que precisava ser pago, e ele subiu para o Pai. E a segunda vez que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Pois aqui no período da grande tribulação vai haver o clamor da igreja: Maranata, ora vem Senhor Jesus, por causa do grande sofrimento. Apocalipse 11, você vai ver as duas testemunhas que vão ser mortas. Nós cremos que é a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, que vai ser morta pelas mãos do anticristo por grande perseguição. Apocalipse 13, a igreja aqui, aqueles que não vão aceitar a marca da besta serão mortos, não vão poder comprar, nem vender, nem receber salário, vão ser mortos pelo anticristo. E a segunda vinda de Jesus Cristo vai acabar com tudo. A segunda vinda de Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, leia lá você também o texto, e Paulo fala naquele texto que a grande tribulação, antes da grande tribulação, será precedida por um período de grande apostasia, e o amor se esfriará em quase todos. Jesus se refere em Mateus a esse texto, o amor se esfriará em quase todos, se referindo à igreja. Então, antes da grande tribulação, virá um período de grande apostasia, que eu creio que o mundo e a igreja brasileira já estão vivendo nessa grande apostasia, que há um inchamento, mas não um crescimento, que é uma aglomeração, mas não arrependimento e confissão de pecados. Grande apostasia, o diabo será solto, a igreja vai passar por uma purificação, Satanás vai atribular, e muitos vão se negar a Jesus, achando que o diabo é Jesus. A grande tribulação, a igreja vai passar a grande tribulação, e isso se encerrará com a volta de Jesus.
a vinda de Jesus. Jesus vai voltar uma só vez. E nessa uma só vez, ele vai levar a igreja para o céu. A igreja que vai estar sepultada, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar com o corpo glorificado. A igreja que vai estar sobre a terra ainda viva vai subir aos céus e receberá corpo glorificado. Nessa uma só vez que Jesus vai voltar, ele vai julgar o diabo, a besta e o falso profeta, e eles vão inaugurar o inferno. Nessa uma vez que Jesus vai voltar, os mortos ímpios vão ressuscitar e vão passar pelo julgamento final. Jesus vai voltar uma só vez, e essa uma só vez vai acontecer a batalha do Armagedão. 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala que Jesus vai com um sopro matar Satanás e condenar todas as obras do diabo uma só vez. Então todas as escrituras em consenso falam de Jesus voltar uma só vez para levar a sua igreja, para governar na eternidade. Nós vamos ver os textos de João 14 em específico. Jesus fala para os seus discípulos: eu vou para preparar-vos um lugar, e é um lugar de muitas moradas, é o novo céu e a nova terra. E dentro do amilenismo é uma figura muito simples. É o período da igreja, começa a grande tribulação, a volta de Jesus termina tudo, e a partir disso existe céu e existe inferno. Por que é tão importante nós entendermos isso? Você tem as tuas escolhas, você tem o teu entendimento teológico, tranquilo, escatológico, você tem o teu entendimento, mas quando você vai assistir qualquer vídeo aqui no nosso canal, principalmente agora de Miqueias 4 e Miqueias 5, qual a visão escatológica que nós encaixamos? Nós encaixamos esses textos nesse período aqui, no período da igreja, no período em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. O povo vai para Sião, vai para a Bíblia para buscar Jesus Cristo. O período da graça é aqui o período que o Antigo Testamento não experimentou. A igreja do Antigo Testamento não tinha Jesus Cristo em carne e nem ressurreto. O Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo derramado. E nós cremos nesse período aqui, o período da graça, da restauração da igreja. Aqui há uma formação do povo para o céu. Eu agradeço você pela tua paciência. Deixa os teus comentários aí embaixo. Você pode fazer perguntas, deixar de repente a sua crítica, mas eu quero deixar para você um desafio. Leia a Bíblia. Não leia apenas Apocalipse. Você já ouviu quantas pessoas que começaram a ler Apocalipse e depois ficaram com receio da Bíblia? O Apocalipse está acontecendo. Leia o Apocalipse a partir dessa ideia aqui. O Apocalipse tem pelo menos duas divisões. Ele tem a divisão do período que acontece aqui: fome, morte, perseguição. O período da grande tribulação vem aqui. Você pode encaixar as taças, os selos, e você vai entender que uma parte acontece aqui no período da igreja já. A outra parte vai acontecer aqui no período da grande tribulação. Então vamos dividi-lo em três partes. E a outra parte lá no capítulo 21, 22, a restauração de todas as coisas, vai ser aqui, no período da eternidade. Porque lá no capítulo 21 de Apocalipse você vai encontrar a lista do inferno, daqueles que vão ser lançados aqui no inferno. Já no capítulo 20 você vai encontrar lá aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no inferno, indicando que haverá um fim aqui, não mais outro começo e mais aquilo, mais um final aqui. E o capítulo 21 e 22 acontece aqui, na eternidade já, a restauração do Éden, a restauração da raça humana, o rio da vida, a árvore da vida, tudo já no céu. Eu quero desafiar você, não leia apenas Apocalipse. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João,
leia os outros textos bíblicos, leia as cartas de Paulo. Não faça teologia apenas de Apocalipse 20. É muito perigoso nós fazemos teologia apenas de Apocalipse 20, verso 1 ao 6. Mas encaixe esses textos em todos os evangelhos. E você vai ver como é simples entender esse texto. Aqui, nessa ideia, aqui, quando tiver mais uma vez uma pandemia, quando tiver mais alguma vez alguma doença que vai cobrir toda a terra, aqui dentro dessa visão amilenista, não existe pânico. Você percebeu quanto pânico que houve no período da pandemia? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Você deve ter recebido pelo menos um vídeo no seu WhatsApp de alguém falando que Jesus ia voltar na outra semana, no outro mês. Foi ou não foi? Então nessa visão aqui não existe pânico, porque a igreja aqui tem a consciência de que primeiro terá a grande tribulação e no final da grande tribulação Jesus vai voltar. Não existe pânico para você. Aqui é muito tranquilo de você entender. Eu agradeço a sua paciência, agradeço aí a sua compaixão de me ouvir até o final e ver os meus desenhos. E eu desejo que você seja abençoado por essa explicação e desejo também que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.